Que nem uma vez nós éramos amadores ainda, chegamos em Arroio Grande, aí a gente se apresentou, né? Viemos pro festival, quer saber onde é que é, o lugar e tal, aí eu falei, vocês são os Cleiton? Os Cleiton. Os Cleiton. Os Cleiton. A gente podia mudar o nome da dupla, né? Os Cleiton. Geraldo Cleiton. Mas eu já ouvi várias vezes pessoas falando. Linda chora, louças, dentes, briga, tapas, escovas de dentes, pedalar da zona sul até Esteio, as granjas do Lamim lameadas, mormaço sufocando nas calçadas, janeiro, dizendo a que veio. Me diz uma coisa, por exemplo, eu tenho constatado muito o seguinte, a atividade de escrever, né, que é a tua atividade principal, é sempre muito solitária. E essa coisa de fazer parceria, por exemplo, da gente mexer em textos que tu escrevesse, foi muito violento para ti isso ou não? Um dia eu tinha que realizar o exame do toque. E gostou? Não! Não quero mais! Conheço o Cleiton e o Cleidir há bastante tempo, assim, já. A gente, dá pra dizer que temos uma relação longa de amizade. E no final do ano passado, no começo desse ano, o Cleidir me procurou contando dessa ideia, né, que queria fazer um disco, então, com letras de escritores aqui do Sul. E eu fiquei feliz e também fiquei um pouquinho assustada. E lá no fundo eu já tinha muita vontade mesmo de ter um contato maior com essa dupla aí, o Cleiton e o Cleidir, que fazem parte de todo esse imaginário nosso, né, em torno da canção. Me diz uma coisa, o texto para ti, ele surge mais visual ou mais sonoro? Pô, Cleidir, não faz pergunta difícil. Não é pergunta difícil. Como é que tu pensa uma frase? Não, ele é muito... Você enxerga a frase ou você escuta a frase? Não, escuto. Você escuta a frase? Não, e o ritmo, por isso que música tem tanto a ver com escrever. Porque tem um ritmo, às vezes eu vejo que tem uma palavra errada ali porque o ritmo não tá bom. E eu sei que eu preciso de uma palavra de 3 sílabas e não de 2, porque tem alguma coisa ali que tá faltando, né? E tanto que quando as pessoas perguntam assim, quem são as tuas referências de infância ou de adolescente que te fizeram escrever, daí todo mundo espera que eu diga, e eu digo, Monteiro Lobato, Mário Quintana, mas eu digo, mas muito, Jorge Ben, Chico Buarque, Gal Costa, Secos e Molhados, porque a música me educou literariamente. Não sou um sujeito que tenha uma boa formação musical, né? Eu não ouço muita música, porque inclusive eu estou sempre lendo e escrevendo e eu gosto de ler e escrever em silêncio. Eles não passaram um briefing, na verdade, né? Pode ser o que tu quiser, que é uma coisa assim que te deixa totalmente perdido, né? Porque pode ser o que quiser, mas sei que os caras são colorados, não vou fazer uma letra do Grêmio, né? O Cleiton é gremista. O Cleiton é gremista? O desafio é grande, porque letra de música não é prosa, não é poesia também, é uma terceira coisa, né? E eu nunca tinha escrito uma letra de música e confesso que só aumentou minha admiração pelos letristas, né? Porque é um trabalho difícil. E a minha ideia na letra foi fazer alguma coisa em volta da luz, né? Enfim, coisas que a gente normalmente não vê, não enxerga. Luiz Augusto Fischer, que é um velho amigo, me mandou um e-mail dizendo que o Cleiton e o Cleidir estavam pensando em fazer um projeto com letras de escritores gaúchos e perguntou se eu gostaria de participar. E eu disse que para mim ia ser uma honra, porque, enfim, a música deles foi importante para mim, eu admiro e foi assim, ele perguntou e eu disse que topava, não teve muito mistério. A lista de escritores foi concebida muito pensando, acho que o critério geral era a abrangência, quer dizer, a ideia foi tentar colocar gente de várias gerações
e de estilos e temperamentos diferentes, né? Enfim, no Rio Grande do Sul tem uma cena literária muito intensa, muito antiga, e é uma coisa assim da qual a gente sente muito o efeito, né? Porque a gente tem nesse momento, sei lá, tem 3 gerações de escritores claramente configuradas e, né, tem, sei lá, uma geração dos setentões, assim, tipo o Luiz Fernando Veríssimo, ali a Luft e tal. Depois tem uma geração que é a minha geração cronológica, sei lá, Marta Medeiros e tal. E depois tem uma geração mais nova, da gente que está por volta dos 30 ou 40 anos. Então, a ideia foi tentar pegar gente de todos esses estratos e a gente fez isso mesmo, né? Sonhos de uma ilha, girassóis, um par de asas. Tudo começou com Caio e Fernando Abreu. Anos 70, vivíamos em Porto Alegre, o Caio lançando seus primeiros livros, Cleiton e eu lançando nossos primeiros discos com Almôndegas, e desde essa época a gente começou a conversar sobre a ideia de fazermos uma música juntos. A vida foi nos levando para lugares diferentes, o Caio foi embora morar em Londres, eu e o Cleiton fomos para o Rio, mas sempre que a gente se encontrava o assunto era o mesmo, e a nossa música? Na squatter da esquina, meninas e meninos, just because I like it. Assim a gente passou durante vários anos, sempre nos encontrando e falando. Aí finalmente nos anos 90, depois de trocar muita figurinha, finalmente nasceu a música que a gente levou quase 20 anos para fazer. Eu achei muito engraçado quando eu li a letra da música, primeira vez, porque tem essa coisa fora de controle, coisa de Netuno em Libra, que essa galera dessa geração, do Cledir, do Cleiton, do Caio, eles tiveram isso na geração, né? Uma coisa deles, do movimento, do Netuno em Libra. Então eles usam isso como um álibi, eles eram viajandões porque tinha Netuno em Libra. Então eles não se comprometem, não tem o comprometimento deles, entendeu? As loucuras todas que eles faziam é coisa de Netuno em Libra. Eu acho tão engraçado. Lixo e Purpurina fala da nossa geração. Uma geração que rompeu com todos os tabus de comportamento e sonhou com um mundo de paz e de amor. Era uma geração que nasceu com Netuno em Libra. E isso é muito interessante. Toda aquela geração que depois, pós-Woodstock, inventou tanta coisa bacana. Cleiton e Cledir, eu sempre ouvi, eram meus ídolos em Porto Alegre. Eu fiquei viciada no disco dos Almôndegas, sempre acompanhei tudo que eles fizeram. Teve uma época que eu era apaixonada pelo Cledir. Eu achei maravilhoso, cara, porque a gente adora a Adriana e nunca tínhamos tido essa oportunidade de gravar junto com ela. E então achei que tinha tudo a ver, sabe? Toda a música do Caio, o ambiente, e ela também se entusiasmar em participar. Foi um momento muito luminoso, muito mágico da participação dela. E eu também, o dia que eu estava conversando com ela, eu me lembrei que um dia conversando com o Caio sobre a nossa música, eu ainda brinquei com ele. A Adriana estava começando a carreira naquela época, início dos anos 90. E eu ainda brinquei com o Caio. Pô, Caio, imagina, daqui a pouco a nossa música está aí cantando, tocando na rádio, cantada pela Adriana Calcanhoto. Olha que troço louco. Bate bola no caminho, perna de pau, solo do Nossa conversa com ele foi muito interessante, porque ele falou da questão musical dele, mas que insistia muito que queria algo com a cara de Cleiton e Cledir, né? E então o trabalho com ele, digamos, foi, entre aspas, mais simples para mim, né? E eu mesmo me plagiei, me dei conta, através de um amigo que trabalha conosco na produção, o João Schmidt, me disse: pô, mas essa música, a melodia é igual à música Pelotas. E eu viajando nesse mundo, né, que é o mundo dele de infância e meu e do Cledir também, que a letra expressa muito bem, né? Foi muito interessante esse trabalho.
eu me dei conta que eu tinha recriado uma melodia que já existia, que eu já tinha feito. Então eu tive que mexer um pouco e tal, reformatei, né, aquele tema e ficou, eu acho que é a principal representante da nossa origem, da nossa cidade natal, é a música com o Casa Ré. Deus proteja os malucos das loucas do território. Eu vou terminar meus dias no quarto do sanatório. Nos encontramos para fazer uma música com Casa Ré, pô, tinha que falar de Pelotas, né? Então o tema começou meio assim nessa história da gente falar sobre Pelotas. Nasceu. Em 76 você saiu um pouco antes, né? Não, isso era em 77. Então eu saí em 76. Não, de Pelotas eu saí em 70. Ele saiu depois do Brasil. Assim, eu acho que tem algumas referências assim, final dos anos 60, início dos 70, né? Sim. É a nossa Maconda, a nossa Pelotas imaginárias, né? Dos anos 40 anos atrás. E muito ali tem muito uma viagem das coisas, das lembranças, sabe, dos malucos de rua, de certas coisas que tinham na cidade e das molecagens que se fazia, né? Então surgiu esse Mistérios do Bully Monstro, que para quem não sabe, o Bully Monstro era um enorme de um bully que tinha pendurado na frente de uma loja na 7 esquina com Andrades, entendeu? Ninguém entendia, aquilo é um bully enorme pendurado, era o Bully Monstro. Então, mistérios da nossa princesa do sul. Esvaziar uma garrafa de vodka, a fumaça deixando churrascos nas brasas de quem não fugiu da praia. Tá bom? Gosta assim? É a mesma coisa, um brilho de fogo nas calçadas. Nas calçadas. Das 21. Porque se fosse, não é o caso, mas se fosse as praças de quem fugiu pra praia, seria melhor, entendeu? O teu trabalho, que eu fiquei apaixonado pelo trabalho original, né? De onde surgiu essa música, a partir do teu trabalho, a tua música, né? Eu fiz um corte do loop ali, depois que eu me dei conta que eu criei a melodia numa ordem diferente do que você toca lá. Sim, o que me chamou a atenção, eu comentei lá no e-mail. O resto, o que eu calei, pra mim estava rolando bem. Tanto quanto em relação à história, quanto como estava soando, né? Tinha aquela coisa da vodka que eu achava que suave. Porque eu acho assim, esvaziar uma garrafa de vodka. Esvaziar uma garrafa de vodka. Fica meio falado. Quando chegou o convite, eu tive um primeiro momento de hesitação, porque não estou acostumado a ver música como algo que eu faça profissionalmente, assim. Mas, num segundo momento, quando eu pensei, eu vi, não, isso é uma ótima oportunidade também para sair um pouco da minha zona de conforto, assim, né? Eu tô há anos. Pode ter sido um maço de fogo, meu amor. Os acordes originais são bem abertos que você usa aí, né? Isso é um negócio muito legal, cara. Porque... Eu não me considero um músico, né? Às vezes o pessoal vê na minha biografia num site ou algo assim que eu fui de uma banda e que eu compus umas músicas e colocam que eu sou músico também. Isso não é verdade, né? Para ganhar o direito de ser chamado de músico, existe um talento e uma dedicação mínimos ali, que não é o meu caso, né? Mas eu toco violão e eu tenho o hábito como hobby, uma coisa que eu gosto mesmo de tocar em casa. E eu fico dedilhando e às vezes crio bases para músicas ou músicas instrumentais, que enfim, às vezes, a maioria delas eu toco só para mim mesmo, né? Mas enfim, isso me possibilitou, com a ajuda deles, com a colaboração deles, participar um pouquinho da composição da nossa música também. Na verdade, a base da nossa música foi uma música minha, né? Galera, por exemplo, toca, né, violão, então a ideia é também aproveitar ele na gravação, né, para tocar, participar, né? O violino tá Fechou. Bom, cara, parabéns.
experiência. Bonito mesmo. Ficou legal, né? Valeu. Ficou super interessante para esse projeto que a gente está fazendo, né? Dessa aproximação da literatura com a música popular. E no teu caso já tem essa tua Coisa musical, né? Muito legal. Algum outro autor tinha alguma coisa musical? Não, só você. O único cara mais musical é o Veríssimo, né? O Veríssimo toca. Não, mas o Veríssimo até se sacaneou, né? Quando eu estava conversando com ele para conversar o projeto, assim, pô, tu vai querer que eu faça tudo? Ele disse, não é isso, é só a letra, cara. O Veríssimo a gente já conhece já de longa data, né? É uma alma luminosa, né? Eu adoro o Veríssimo, é meu mestre, né? Eu digo que quando eu crescer eu quero ser o Veríssimo. É uma sensação muito boa, porque eu sou um grande admirador dos dois. Então participar desse disco deles vai ser para mim um grande prazer e uma honra, né? E o Veríssimo é essa coisa, ele é muito calado, ele não fala muito, né? Ele é um cara muito de observar as coisas. E, claro, a gente já sabia com o Veríssimo do gosto dele pelo jazz, né? Mas, de qualquer maneira, tivemos uma conversa, se ele fosse compor, o que ele faria. E uma das coisas para mim surpreendentes foi saber que ele, mesmo sendo um músico também que toca sax há muitos anos, nunca compôs, ele nunca fez uma música. E também como letrista, ele nunca tinha vivido a experiência de escrever uma letra. Ele já escreveu poesias que as pessoas musicaram, né? Mas o Pará, para esse processo todo que se viveu agora, é único, né? Foi único para ele. Pela primeira vez ele parou para escrever uma letra de música, né? Então para a gente é uma joia, isso, muito legal. E você? Tô bem nervoso, mas tô bem. Tá bom. Bem, galera. Tô apanhando aqui. Nem eu. Descobrindo agora. Tudo bem. Bom te receber aí, cara. Essa foi a ideia do Cledir, que eu também fizesse uma parte musical, um solo musical, para completar a letra, né? Que eu aceitei um pouco temeroso, né? Porque eu não sou um músico, né, muito, enfim, competente, mas saiu tudo bem. Tem uma pequena participação na música, que é um solo de sax meu. Tá bom? Pra mim tá bom. Bom, já está satisfeito? Quer fazer mais algum? Não, acho que é isso aí. Dar uma misturada entre os trechos. Pegar tem os trechos melhores. Não? Já tem como montar uma sem nenhum probleminha, né? Já tem. Você quer fazer essa seleção? Vamos escolher? Não, você escolhe. E aquela parte final, você poderia fazer uns contracantos ali improvisados? Quer tentar ou não? Eu acho que não. Acho que não vai rolar? Vai estragar, né? Vai estragar, não vai. Vou deixar só. Tá bom. Às 9 os dois se olharam, às 9:10 se falaram, lá pelas 10 se beijaram, às 10:30 fugiram. Quem fez a ponte foi o Fischer, né, que me mandou um e-mail dizendo que o Cleiton estava fazendo um projeto com letras de autores e tal, que nunca tinham feito música. Daí minha primeira reação foi dizer, mas tem certeza que eles querem que eu faça? Né? E depois o Fischer acabou me botando em contato com o Cledir. Daí, para mim, foi desde o início uma surpresa. Assim, nunca pensei que eu ia fazer uma letra para o Cleiton e Cledir. Está preparada para a próxima fase do projeto? Que é a fase que a gente vai pro shows, tu vai ter que ir conosco, vai cantar as músicas. Vai ter que dançar, né? Tem a parte dele. Não, mas eu acho que quando cansar um pouco, quiser descansar, você pode estar junto conosco, vai ser ótimo. Meu sonho, quando eu era criança, queria ser chacrete, pode ser um começo. Eu sabia agora. Talvez seja o início. Agora que não adianta. As bandas que você indicou que você gostava, né? Encontramos essa ponte lá com o nosso passado, né? Com o ritmo até que a gente chamava de tunga-taca, que era um negócio meio afro e tal, que tinha uma levada que os percussionistas faziam.
Aí o passo seguinte, eu fiz um loopzinho, cortei um segmento dessa levada, lá do Almôndegas mesmo, e trabalhei em cima desse ritmo, né? Que eu estava entendendo que ia chegar perto do que você gosta. Eu tinha um mini conto que era sobre uma vida inteira de amor numa noite. Eram umas 3 linhas, assim, era um mini conto que tinha um número de palavras estipulado, não sei quantas, era muito pouco. Aí eu pensei que talvez aquilo pudesse render uma letra e fiz várias tentativas e mandei. Daí eles deram aquela arredondada, criaram uma estrofe, e aí ficou assim. E aí a ideia foi exatamente encontrar uma coisa que fosse tocada na mão, que não fosse uma bateria eletrônica, né? Para não ficar muito diferente do resto das coisas. A gente tinha a questão da continuidade, né? Sim. De que não destoasse do resto do disco, isso é uma preocupação, poderia botar uma baita de uma bateria eletrônica. Não, bicho, ficou lindo, cara, tá louco. Estilo New Jack City e tal, mas aí realmente a gente ia ficar com um patinho feio ali no meio do disco, por melhor que ficasse a faixa, porque ia ficar muito diferente do restante. Isso foi a tua mão, né, nessa batida aí, né? Cara, eu achei muito bonito, cara. Legal. Aponta a rocha que flutua na paisagem e me diz: vem morar no movimento. Achei a melodia linda. Eu acho que tudo que não é meu nesse projeto, nessa música, eu acho lindo. Eu acho que o resultado ele tem um pouco da estranheza da minha poesia. O que acontece quando a rua é um lugar onde não queremos ir? Veio atrás de um nome que pudesse ser casa. Vim atrás de um nome que cobrisse a cidade com a temperatura das rochas, enquanto as rochas se agarram ao peso levitante do sol. Legal vocês falando que não, a gente depois passa no filtro. Os caras se enrolando, então ele passa no hormonal. A gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito de consertar. Não, mas eu falei quando estava gravando ali, por exemplo, até comuniquei com o Christian também, eu acho que o timbre da tua voz, por exemplo, dentro desse trabalho todo, é altamente enriquecedor, assim como a participação da Adriana Calcanhoto também. Esses elementos diferentes, o sax do Veríssimo, a participação da galera também, essas coisas. Isso aí para nós é genial, é ótimo. No caso do Clayton e Cledir, eu me lembro de ser um adolescente escutando rádio e ficar realmente motivado, tocado, inspirado, sabe? Encontrado, localizado, sabe? Ouvindo aquelas músicas tão maravilhosas que eu escutava na rádio e músicas maravilhosas deles. Vem, eu arrumo você. Eu arrumo. Bom, aí tem, né, não. Aí você faz o que quiser. Bom, tá ótimo. Posso falar uma coisa que eu fiquei pensando, tu errou, e eu achei que ficou legal aqui, por exemplo, ó, quando diz assim, ó, e na água, que dança entre os dedos, eu sei que vou. E na água, o teu riso revela e eu sei quem sou. Eu agora me lembrei que uma hora, quando eu li, eu achei o teu riso revela. Como assim tá rindo na água, sabe? E daí, por exemplo, assim, tu cantou o teu riso reflete. E daí, eu acho que fica legal. E o último verso me diz, o teu brilho reflete o que eu sei que sou. Poderia ser um bom jogo. O teu riso reflete e eu sei quem sou. O teu brilho reflete e eu sei. Experimentem pra ver. Porque eu fiquei. Isso me bateu um pouco uma hora quando eu li, sabe? O teu riso revela. Legal. Achei esse revela meio perdido, assim, na imagem, sabe? Dele nadando. Assim, que ninguém pode sorrir quando nada, mas pode a água refletir o teu sorriso se tu estiver na beira da piscina. E quando a Letícia veio trazer o tema
que ela tinha pensado em desenvolver, que era em torno de, falando de piscina, de natação, que é um esporte que eu sempre pratiquei, eu achei lindo, né? E aí a melodia que foi criada a partir dessa conversa toda com ela, do gosto musical, também eu tentei simular no processo da melodia o movimento das águas, né, das ondas. Me canta essas duas opções aqui, por favor. Eu sou jovem outra vez, sou o teu reflexo, me vejo em ti, ou quando eu te olho, me vejo em ti. Canta o verso inteiro, uma vez com uma maneira, outra vez com outra. Eu sou jovem outra vez, sou o teu reflexo, me vejo em ti. Tá. Me vejo em ti, tá. E a outra opção... Quando eu te olho... Quando eu te olho... Onde está quando eu te olho? Aqui. Isso, Cledir, essa letra Dalva, nossa mãe Pelo amor de ensinou, Deus, a gente nos alfabetizou, não dá para entender essa tua letra aí. Me dá um caderno de caligrafia, então. Suaves. Eu acho que isso eu queria também fazer, e a música conseguiu ganhar essa suavidade, essa fluidez. Quando eu pensei num assunto, eu pensei que eu queria que ele mantivesse verbalmente essa coisa da fluidez, e por isso eu olhei assim, por esse universo da água. Mas o que eu acho um barato, Letícia, já falasse isso, quer dizer, tu encontrou um caminho, mais um elo de intersecção, de conexão com o teu filho, né? E além de tu gostar de nadar, ele gostar de nadar, é uma coisa que vocês também hoje fazem juntos, vocês são companheiros, né? E o grande barato é que você trouxe isso para a letra da música. Né? Então toda essa ideia, e essa ideia de uma mãe se reencontrando, se renovando ao ver o filho nadando na piscina, isso é absolutamente original em termos de letra de música. É original. Não, é original. E é um barato, é lindo. Assim, para nós é exatamente o que a gente vem buscando com esse projeto, sabe? Ideias, temas assim, que são para nós inusitados. Eu penso muito sobre isso, assim, essa coisa dos filhos, né? Assim, agora, principalmente o João, o outro é pequeno, que começam a se transformar, né, de crianças em adultos, né? Então o menino está virando um homem, né? E eu já escrevi uma vez um poema para ele que falava assim: a oferenda que eu te deixo é a minha juventude. Então, assim, enquanto, né, a gente vai vivendo outras questões e eles vão, assim, florescendo. É o lado bonito do tempo. Né? Claro que é bom, tem coisas ótimas na passagem do tempo, pessoais também, mas assim, é tão legal ver, né, que o tempo te tira coisas, mas também te entrega outras, né? E geralmente os filhos é que mostram isso de maneira mais luminosa pra gente. Eu sou jovem outra vez, quando te olho me vejo em ti, a água e o tempo fluindo em mim outra vez. Eu sou jovem outra vez, eu inocente vencendo em ti, a vida inteira fluindo em mim outra vez. E na água que dança entre os dedos, eu sei que vou. E na água, o teu riso revela o que eu sei que sou. E na água que dança em teu corpo, eu sei que vou. E na água, o teu brilho reflete e eu sei quem sou. Um é pelo recorte mesmo, né? Botar escritor nessa parada, mas outro é o inusitado do processo composicional. E para nós está sendo assim super enriquecedor. E a gente é super contente que todos toparam, né? E é um desafio para eles, para todos. Acho que a gente tinha falado, né, naquela primeira conversa que o negócio é que escritor sempre é um sujeito isolado. É muito difícil um escritor ter uma noção de produção conjunta, salvo quando o cara trabalha para cinema, coisa assim. Ninguém escreve exatamente assim, mas já saem textos que já são para serem cantados. Né? Palavras para serem ouvidas, diferente da palavra para serem lidas. Claro, né? Então, por isso que a gente não quis pegar poemas prontos para musicar também. Alguns tentaram nos seduzir com a ideia de, não, eu tenho uma poesia aqui, eu dou para vocês, vocês fazem a música. E eu dizia, não, eu não quero coisas que vocês já escreveram. Eu quero que vocês escrevam
exatamente palavras para serem ouvidas. É diferente, porque são todos eles escritores de prosa de ficção. Eles escrevem palavras para serem lidas, né? E eu queria que eles escrevessem pensando que aquilo ia ser ouvido, mais do que qualquer coisa. Muito importante a inspiração para o projeto, né? Tudo para a inspiração do Chauviche na letra. E a demoiselle, a moça, ela não está só no meio das flores, ela faz parte das flores. Uhum. Não, muito bonito. Olha lá, essas flores que estão aqui não estão na frente dela, ele não pintou, ele integrou-a, mas ela está olhando, a maneira com que ela olha, a maneira com falta alguém aqui. O gestual dela para alguém que não existe no quadro. Você logo percebeu, isso, preencheu, né? E eu enxerguei uma outra moça aqui. Eu não tinha ideia que seria duas moças, sabe? Foi quando eu fiquei olhando esse quadro que de repente veio aquilo. Mas o primeiro verso ele veio sozinho. Aconteceu uma coisa que tem acontecido comigo, de os meus personagens me acordam. Tá? Quando estou escrevendo um livro, às vezes vem um diálogo completo. Os personagens me acordam, eles querem falar, só podem falar através de mim. Não é? Então, eu me acordei com a primeira frase, a primeira verso. Esta aqui, ó, se tu gostas dela, minha bela, o que é que eu posso te dizer? Isso, se tu gostas dela, minha bela, o que é que eu posso te dizer? E eu estava meio dormindo, né? E daqui a pouco eu fui pegar no sono e veio de novo. Aí eu fiz o que eu tenho feito muitas vezes na minha vida. Eu me levantei e escrevi à mão mesmo, tá? Aquele início. Quando eu me deitei de novo, eu não tinha mais preocupação. No outro dia cedo, a partir daquele início, veio o resto todo. E para mim me chama muita atenção, eu acho absolutamente original o tema que você escreveu, porque é a bênção de um pai a uma filha pela opção afetiva dela. Claro, homoafetiva, tranquilo. E é absolutamente original o tema, um pai abençoando uma relação. Eu acho lindo. E essa coisa com relação com o quadro é linda, né? Porque você vislumbrou exatamente a ausência da outra mulher aqui, que complementa, né, na tua imaginação criativa, na tua parte criativa. E nós dimensionamos, eu acho, porque também partindo do Rio Grande do Sul, eu tenho algumas experiências nesse particular em que parece que nós estamos só preocupados com a nossa própria cultura, com a nossa própria história. Nós não estamos aqui, quer dizer, ao momento em que nós vamos para um tema desses, e que ao mesmo tempo a cultura não é só para a estética, ela é também para a ética. Com certeza. Então, e a gente acaba fazendo uma posição canção ética. E a gente acaba fazendo uma canção que é absolutamente gaúcha, contemporânea e com toda essa influência universal. Paris aparece, né? Então eu acho muito legal. Se tu gostas dela, minha bela, o que é que eu posso te dizer? Me emociona ao ver vocês as duas. O amor precisa acontecer. Lembras que eu te mostrei um quadro, aquele da menina no jardim. Ela foi pintada ali sozinha, do Van Gogh antes do seu fim. Lado a lado, lado a lado. Vocês são bem mais lindas, pois são duas, lado a lado, sob o sol. É assim
resolvi. Enfim, é hoje que eu sou feliz. Eu decreto e me liberto. É hoje, agora, não quero nem saber. Porta aberta na hora certa, levar a vida sempre por um triz. A Marta já foi diagnosticada como portadora de felicidade crônica. Eu sou amiga do Cledir, principalmente, o Cleiton também, mas eu tenho mais contato com o Cledir já há mais tempo. E um belo dia ele me manda um e-mail dizendo: Marta, estou com um projeto assim, para reunir vários escritores fazendo letras para a dupla Cleiton e Cledir. A gente queria que tu participasse. Eu respondi: bom, ai de ti se não me convidasse, né? Eu teria ficado furiosa. Adorei, porque eu gosto muito de ampliar o meu trabalho para outros canais, né? Eu não sei se isso funciona com todos os escritores, mas para mim é muito bacana poder ver o meu trabalho ser desmembrado ou adaptado para a música, para o cinema, para o teatro. Eu acho que isso amplia público, eu acho isso uma grande celebração da arte. Então, na hora, topei e fiquei muito feliz. Tem de todas, porque a ideia, eu acho um grande barato desse projeto, um pouco assim, a gente te encontrou conversando, entendemos um pouco. Acho Sim, mostrei algumas coisas. E a coisas. ideia foi, a gente não tinha música feita, a gente se fez uma música em cima do teu gosto musical, né? Que eu acho que ficou bem dentro daquelas coisas que tu mostrasse, né? E a partir disso a gente mudou, sair se escrevendo, não necessariamente que tu escrevesse, mas tu já mandasse textos inspirado, escutando aquela música ali também. Claro. E aí, claro, aí eu entro ajeitando a parte técnica de métrica, prosódia, essas coisas todas, mas respeitando o quê? E o espírito, principalmente. O espírito, né? o tema, a temática e o teu vocabulário. O que mais me bateu na Marta, que foi fácil para mim, né, foi o Ovo de Colombo, foi Beatles, né? Então quem escutar esse trabalho vai perceber que ali, que a canção que eu compus, tem tudo a ver com os famosos ingleses lá, estão distantes da gente, mas estão próximos em toda a revolução musical que eles fizeram, né? Por exemplo, ser cantora, assim, eu acho que deve ser um espetáculo, porque vocês Vamos escrevem... começar, a gente produz eu agora. tenho uma voz espetacular. Vocês escrevem e cantam, né? E esse contato com uma massa é uma coisa muito legal, né? Esse retorno imediato. É muito diferente da literatura. Não, daí tu entrega o original para a editora, daí um mês depois surge um livro que está lá na livraria, quieto, e é uma relação a dois. Cada pessoa vai comprar, um vai ler na cama, outro vai ler na praia, outro vai jogar o livro pela janela, o outro vai se comover e chorar, e eu não vou enxergar isso nunca. Por isso que eu gosto de quando eu vejo o texto no teatro, que daí eu tenho como ver reação coletiva, que é uma coisa que não existe para o escritor, reação coletiva. A gente fala, o sucesso é difícil, é complicado, mas tem um lado do sucesso que é muito bom, né? Que te dá colo, né? Claro. Você tem o reconhecimento do que você faz, né? E isso no público, no espetáculo, como a gente fez agora esses dias aqui na Serra Gaúcha, espetáculo no teatro lotado, todo mundo cantando conosco, sai dali revigorado, né? Claro, dá vontade de beijar todo mundo no final. Imagina. E é muito legal. Realmente é uma terapia maravilhosa. Não, eu acho que a música me educou para dizer, não é qualquer palavra que serve, né? Existe a palavra certa para aquele momento certo, para aquilo que a gente quer dizer. Então eu acho que, assim como Monteiro Lobato foi uma grande influência, Chico Buarque também foi, e os próprios gurias do Cleiton e Cledir, que eu acompanho há muito tempo também, quer dizer, tudo isso faz parte de uma grande educação em respeito à palavra. Pensei que fosse conversa fiada, sabe, arrebatamento, impulso, bravata de músico que encontrou aí uma ideia genial que é repartir. E não, é um projeto muito bem costurado, teve uma convivência que precedeu a música, encontros, ou seja, é uma canção regada à amizade. Tanto é que eu me lembro que a primeira vez que a gente falou de fazer uma música, tu me disseste, tem que ser uma canção de amor. Mas nossa, não tinha como ser diferente. Eu achei muito incrível. E a gente acabou fazendo uma música romântica. Claro, tu inventou esse personagem
atormentado. Mas eu acho que o mais bonito, tu é muito mais romântico quando usa o humor. Porque o humor já tem aquela leveza. Né? Que é necessário para a produção, né? Legal. E tu realmente tu tem uma empatia com uma música doido de corno quando tem humor. Vocês estão brincando comigo. E com sabe? o teu texto, com as tuas ideias. Não, vocês não estão me ofendendo. Vocês não estão me censurando. Vocês não estão dizendo que eu não presto. Pelo contrário. Vocês... É uma absoluta humildade que vem da infância, né? De poder se inserir, interagir e não ficar ofendido. Pô, tu tá pegando pessoas fazendo letras, de repente, é a primeira letra da vida delas. Sim. Sabe? É a primeira vez da vida delas. Isso é contigo. Então vocês são cafetões! A história do Carpinejar pessoal começou com uma bela de uma macarronada na casa dele, a gente se divertindo muito. E o Carpinejar é muito criativo, e os outros escritores já nos avisaram: olha, vocês vão chegar lá e já vão sair com um poema pronto, porque ele é assim. Que a nossa ideia era encontrar os escritores, né, bater um papo com eles, ver qual era o mundo musical, o ambiente cultural que eles curtiam e tal, né, o tipo de música. Mas realmente foi isso, a gente chegou lá no Carpinejar, claro que ele falou um pouco das coisas que ele gostava, mas logo já começou a falar de um tema de amor, de um cara cansado de ser feliz, viajou por uma ideia assim excêntrica, muito divertida. E eu me lembro que eu estava com o meu iPad lá, e enquanto ele falava, que antes já poetava, né? E falava, e você estava anotando lá. Tanto é que a gente chegou no Rio de Janeiro, depois do encontro com ele, com uma letra de música quilométrica, que daria para fazer 3 ou 4 canções de 4 minutos. E na verdade, tanto o Cleiton e o Cledir, eles deixam muito à vontade, né? Ou seja, tu se sente realmente inteligente fazendo isso. Veja bem o que foi que eu fiz. Para sofrer de ser tão feliz. Estou num momento assim do projeto muito feliz com tudo que aconteceu até agora. Né? Muito feliz mesmo com a estética que a gente conseguiu como resultado musical, né? Para as gravações. Antes disso teve todo um trabalho de composição, né? Eu fiz as músicas praticamente todas, sempre com a participação do Cledir, e ele depois formatou as letras que esses grandes escritores que estão trabalhando conosco enviaram. Coisa de Netuno em Libra, sonhos de uma ilha, girassóis, um par de asas. Falou mal de Cledir? Nunca, ao contrário. Boa pergunta. Senão a gente vai embora já. Panos indianos, rachixe marroquino, lixo e purpurina. A única coisa que me incomodou foi um pouco essa saída, assim, sabe? Tipo, cara, que porra de carnaval é esse no meio da música, sabe? Tipo o Clóvis Bornai, né? Acho que é uma coisa assim. Mescalina mexicana, papos e baganas. Só um teste falando, contando histórias. Cledir Ramil, Storyteller. Fora dos limites, coisa de Netuno em Libra. Sonhos de uma ilha, girassóis, um par de asas. Fora de controle, coisa de Netuno em Libra. Sonhos de uma ilha, girassóis, um par de asas. Na squatter da esquina, meninas e meninos, just because I like it.
pela estrada fora, com destino a Amsterdã. Tem algo que eu acho fascinante neles, que é o otimismo. Eles são muito otimistas. Eu não sei o que eles bebem, o que eles tomam, mas é uma coisa inacreditável. Tu se encontra coisas, tu fica assim, perdidamente otimista. Fora de controle, coisa de Netuno em Libra. Sonhos de uma ilha, girassóis, um par de asas. Nós somos assim super agradecidos a todos esses nossos parceiros, escritores que toparam participar dessa aventura. Para nós foi um privilégio poder compor com esses mestres da literatura. Cleiton e eu estamos muito felizes e tenho certeza que o Caio está sorrindo. Desculpe interromper, mas eu poderia oferecer uma música nova para vocês que está descendo nesse momento? Olha que bonito. Alguém está gravando isso? Está gravando. Faz a melodia tipo assim. Não é bonito? Lindo! Não, fazer essa música em homenagem a nós. Lindo, Nós três, né? Energia aqui é boa. Legal. Vocês estavam conversando, eu estava andando nessa história. Paz e amor, né? Eu acho que quanto mais a vida está mais difícil lá fora, mais paz e amor dentro, né? Porque senão... Eu acho bem paz e amor isso, assim.